lá, vamos começar aqui uma aula de ciências voltada para o 9º ano, que é sobre velocidade média, tá? E aí fala o seguinte, primeiro vai falar do referencial, né? Então, o referencial, né, vai definir se aquele corpo ele está em repouso ou em movimento. Então, dependendo do referencial, podemos dizer que aquele objeto ou aquele corpo vai estar em repouso ou em movimento. Aí eu coloquei o exemplo de uma moto em movimento. Se o referencial for o chão, a moto vai estar em movimento. Mas se o referencial for um motociclista, a moto vai estar em repouso. Então, depende do referencial para dizer se aquele corpo está em movimento ou em repouso. A trajetória, né, o trajeto, o caminho que aquele corpo, aquele objeto está passando, ele pode ser em um movimento retilíneo, ou seja, esse trajeto, esse percurso, ele pode ser reto, em movimento retilíneo, né, em linha reta, ou pode ser um movimento circular, que vai ter curvas durante esse trajeto, esse caminho vai ter curvas, certo? Então, chama de movimento circular por causa disso. E aí vamos. A distância em linha reta entre a posição inicial e a posição final de um corpo, a gente chama de deslocamento. E é representado por triângulo S, né? Veja a seguir como calcular o deslocamento. Então, o deslocamento é o quê? Digamos que é a distância inicial e a distância final, de onde você saiu para onde você foi. Por exemplo, você vai para a sua escola a pé, aí você sai da sua casa, que é a distância inicial, e chega na sua escola, que é a distância final. Então, esse é o deslocamento, de onde você saiu até onde você chegou, certo? E aí aqui fala de variação do deslocamento, esse triângulozinho para representar variação, né? Variação de deslocamento, que S significa deslocamento, então vai ser deslocamento final menos deslocamento inicial. Por exemplo, digamos que a sua escola é a 200 metros da sua casa, certo? Então, o deslocamento inicial é 0 metros e o deslocamento final é 200 metros. Então, 200 metros é o deslocamento final menos o deslocamento final 0. Então, vai ser 200 menos 0, que vai dar 200. Então, o deslocamento é a distância, tá bom? A distância. Aí as transformações. Isso aqui é extremamente importante, tanto para a velocidade média quanto para a aceleração média, que também é a próxima aula, né? Que eu vou fazer. Então, vamos. 1 metro equivale a quantos centímetros? 100 centímetros. 1000 metros equivale a 1 quilômetro. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Uma diquinha de ouro. Qual é? Em velocidade média ou aceleração média, você nunca vai fazer a resposta, ou seja, encontrar a resposta em minuto. Por quê? Porque ou vai ser metros por segundo, ou vai ser quilômetros por hora. Então, nunca vai ser minutos. Então, se tiver lá no enunciado em minuto, você vai ter que transformar ou para hora ou para segundo. Então, você precisa saber aí, por exemplo, se ele quiser em quilômetro por hora e está lá em minuto, aí você, em 10 minutos, digamos, aí você vai ter que transformar 10 minutos para a hora. Como é que eu faço? Eu faço 1 hora equivale a 60 minutos, como aqui está mostrando. 10 minutos equivale a quanto? Aí eu vou fazer regra de 3, aquele cruz credozinho, para poder fazer a conta. Se ele quiser em metros por segundo e está lá 10 minutos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? 1 minuto é igual a 60 segundos, 10 minutos é igual a quanto? Aí eu faço a regra de 3, certo? E 1 hora, e se for em hora e ele quiser em segundo, aí eu pego 1 hora equivale a 3.600 segundos, né? 2 horas equivale a quanto, certo? E assim a gente vai conseguir chegar aí. Então, essa parte de transformação é muito importante para você conseguir trazer o resultado, tanto de velocidade média quanto de aceleração média. Aqui as unidades de medida oficiais, né? Como a braça, que corresponde a 1,83 metros, que vai representar a distância entre as pontas do dedo com o homem de braços abertos.
O pé, que é 3,5 centímetros, é usado muito no Canadá, nos Estados Unidos, né? Na aviação, por exemplo. O avião está a não sei quantos pés de altura, né? Então, é bem usado. A polegada é 25,4 milímetros, né? Essa unidade de medida é usada nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. E os televisores, ou seja, sua Smart TV, quando você foi comprar, né, seu pai, sua mãe ou você foi comprar, você comprou uma Smart TV, digamos, de 43 polegadas. Então, está baseada nessa unidade de medida aí, tá bom? De polegada. E aí nós vamos ver a questão da fórmula de velocidade média. Qual é a fórmula da velocidade média? A velocidade média é representada pela a variação de tempo e a variação de deslocamento, não é isso? Então, a velocidade média é variação de deslocamento dividido por variação de tempo. Aí tem variação de deslocamento final, que é a distância final, menos a distância inicial, tempo final menos tempo inicial. E aí a gente consegue chegar na velocidade média. A transformação aqui. Se os valores eles estiverem em metros por segundo e eu preciso transformar em quilômetros por hora, porque o enunciado que é em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se o enunciado está em quilômetros por hora, mas ele quer no final a velocidade em metros por segundo, aí eu divido por 3,6. Eu faço toda a continha em quilômetros por hora, porque os dados lá estão em quilômetros e em hora. Depois que eu pego o quilômetro e a hora e encontro a velocidade em quilômetros por hora, mais o enunciado que é em metros por segundo, o que é que eu faço? Eu vou dividir por 3,6 e encontro o resultado em metros por segundo. A mesma coisa, se lá no enunciado tiver tudo em metros por segundo, o deslocamento está em metro, o tempo também está em segundo, faço lá a conta mais o enunciado que é em quilômetros por hora, aí no final eu encontrei metros por segundo, venho e multiplico por 3,6 para encontrar em quilômetros por hora. Então, esse é o objetivo de saber essa questão da transformação aí. Aí eu trouxe aqui, não trouxe o enunciado em si, mas trouxe os dados. Quando você for fazer uma conta, tanto de velocidade média quanto de aceleração média, você vai ler o enunciado, ou seja, a pergunta. E aí, você, se não entendeu, lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, lê quantas vezes for. E aí você vai pegar os dados daquela pergunta, daquele enunciado, certo? Nesse caso aqui, os dados intervalo de deslocamento, 350 metros, que seria a distância, né? Deslocamento, distância, e intervalo de tempo, que é o tempo, foi 10 segundos. Então, você vê que deu em metros por segundo. Os dados foram em metros por segundo, mas a pergunta ele quer em quilômetros por hora. Então, o que é que eu faço? Eu faço a conta primeiro com os dados que eu tenho. 350 metros eu coloco aqui no intervalo de tempo que é em cima, dividido por 10 segundos, que é o intervalo de tempo. E aí faz 350 dividido por 10 dá 35 metros por segundo. Certo? Só que ele quer em quilômetros por hora. O que é que eu faço então? Eu vou multiplicar. Eu pego e multiplico por 3,6 e encontro a velocidade em quilômetros por hora, que dá 126 quilômetros por hora. Se ele tivesse dado aqui em quilômetros por hora, a pergunta fosse em quilômetros, né? 126 quilômetros aqui, fosse 126 quilômetros e aqui fosse 1 hora, ia dar 126 quilômetros por hora. E ele quisesse em metros por segundo, o que é que eu tenho que fazer? Eu teria que dividir 126 km por hora por 3,6 e encontrar 35 metros por segundo, certo? Então, é isso aí, a aula de velocidade média voltada para o 9º ano. Todas essas aulas de ciências do 9º ano, elas estão baseadas na FTD, certo? No sistema de ensino FTD. Obrigada.